Meu nome é Lidier, eu tenho 31 anos, estou à frente da Pump. A gente tem 6 anos de mercado e a gente está há 3 anos aqui na Tabajaras. A minha ideia para começar a Pump foi realmente financeira. Estava precisando de grana, estava precisando fazer algo que me desse um retorno, um extra, né, assim, e eu comecei a ver esse movimento no Instagram, mas a princípio era uma coisa bem informal, eu só vendia para minhas amigas e eu vendia no trabalho. E aí eu vi que foram tomando outras proporções, fui vendo muita procura, eu fui me interessando mais e aí isso acabou virando realmente um negócio. Era uma coisa que começou no Instagram, a marca começou no Instagram, Isso, você produzia? Não, no começo eu comprava na feira da madrugada e revendia para minhas amigas. E aí foi ganhando, tipo assim, foi conseguindo novos seguidores, né, no Instagram, fui começando... Também no começo do Instagram, foi né? Bem, era muito mato lá. Mas assim, foi em 2014, eu comecei a vender, assim, mais para as pessoas mais próximas, mas aí eu fui começando a me interessar mais, isso foi me dando mais retorno financeiro, só que eu ainda tinha outro emprego, então não era bem assim meu foco principal, eu ainda não sabia bem o que eu queria. E aí eu considero assim que eu realmente fui levar a Pump a sério, tipo assim, porque antes eu parava, se eu entrasse de férias eu ia curtir minhas férias e acabava a empresa, e aí depois voltava. Mas eu comecei a levar a empresa a sério, sem parar, em 2017. 2017 pra cá, que aí eu comecei a ir procurar produção, a procurar produzir minhas próprias peças, porque no começo eu tinha tentado, eu tinha uma dificuldade, não conhecia nada. Então, eu fui buscando conhecer mais como é que funcionava esse processo de produção e criação. E aí é que eu tô nessa jornada até hoje, né? Até hoje aprendendo. Até hoje. E me diz uma coisa, você sempre trabalhou com moda, na verdade, você sempre gostou de moda, sempre gostou de lidar com isso. Como é que surgiu esse teu encontro com quero trabalhar com roupas, com moda, com essa área? Na verdade, eu não tive muito contato com nada. Eu sou formada em tecnologia, eu trabalhava com análise de processos em outra empresa, uma analista de processos. E aí, só que eu sempre fui muito ligada a essa coisa de produção, porque a minha família toda, minha mãe até brinca, porque todo mundo na minha família, por parte de mãe, é costureira ou tá envolvido com alguma coisa, assim, de costura. E eu fui a pessoa que fez a faculdade, sabe? Eu sou uma das primeiras pessoas na minha família a fazer faculdade. Então, eu tava me formando na área de tecnologia e, de repente, mudei pra moda, pra produção. E aí, a minha mãe, poxa, não tem jeito, né? Tá no sangue. Mas quando eu comecei a me interessar, na verdade, foi uma busca mesmo, assim, pessoal. Eu tava querendo, assim, tipo assim, procurando melhorar o meu estilo, tava procurando. Só que aí eu comecei a ver que não, tipo assim, muita coisa que eu via em outras fontes de fora, procurava, assim, e eu achava muito interessante. Eu lembro que eu ia sair com uma amiga minha, e aí eu via um vestido, assim, nem sei, de uma premiação de alguma coisa, e aí eu vou pedir pra alguma modelista fazer pra mim e tal, vou fazer. Então eu tinha muita roupa que eu mandava fazer. Esse foi o primeiro contato, mas até então eu nem pensava, assim, eu não passava pela minha cabeça que eu ia produzir roupas pra vender. Então foi realmente essa conexão, assim, buscar na internet algumas coisas que foi me dando esse interesse a começar. E era o que eu tinha acesso, né? Que Fortaleza é um grande polo de confecção, então era o mais fácil para você buscar, assim, para fazer uma grana extra, revender a roupa, porque aqui tem muita roupa e é um custo muito barato, né? Sim. Então, na época, foi meu primeiro pensamento, assim. Surgiu assim, né? Antes da gente começar, eu queria que tu contasse pra gente um pouco da tua trajetória fora a Pump, entendeu? Um pouco sobre tu, o que você se sentiu confortável. Certo. Sobre a tua história. Certo. Então, eu nasci aqui, acho que desde sempre que eu moro lá no Pirambu, estudei, né, sempre por lá também. Depois eu fui para escola pública, estudei no liceu um tempo. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos. A minha mãe foi morar em Brasília, mas a gente sempre manteve uma relação muito próxima. Meu pai seguiu morando aqui, né, mas a gente não era tão próximo.
E essa minha relação com a minha mãe também foi uma das coisas que me fez muito procurar, assim, ser uma pessoa dedicada no que eu fazia, porque ela sempre foi uma pessoa que trabalhou duro para me sustentar. Chegou a ter já 2 empregos para poder me sustentar, então eu sempre fiz muito assim, diante das minhas dificuldades, assim, o que eu vi, eu não, se minha mãe enfrentou, eu consigo também, sabe? Porque sempre foi o meu norte isso. E depois eu comecei a fazer faculdade, de tecnologia, e aí fui, né, na busca dos estágios, né, e comecei a trabalhar na empresa, fui contratada. E aí, nesse momento, foi que eu comecei com esse boom na internet, né, também de redes sociais, que a gente já estava, né, começando. E foi que eu me interessei a ir buscar, só que no começo foi muito difícil, porque eu revendia, mas eu sempre tive a vontade de produzir, sempre tive vontade, assim, de fazer as coisas que eu vi, que me encantavam os olhos, assim, me deu sempre a minha vontade de criar esse estilo, de fazer isso, e eu encontrei muita dificuldade, encontrei muitas pessoas que encontrei obstáculos no caminho, pessoas que me passaram para trás, pessoas que me enganaram, pessoas que muitas vezes me fizeram, assim, pensar em desistir. E eu sou uma pessoa que eu desisto muito fácil, de tudo. Se eu quero aprender alguma coisa. Se não der certo pra mim, eu já desisto, porque eu imagino que aquilo não é pra mim. E eu sempre recebi crítica da minha mãe, assim, tipo, minha mãe sempre falava muito, assim, que tu desiste muito fácil das coisas, tu desiste muito fácil. E, assim, eu não sei de onde foi que eu tirei que da Pump eu não ia desistir. Não vou. Mesmo assim, a dificuldade, assim, de você... Eu tava indo numa feirinha, assim, participar de uma feirinha. O cara bateu no meu carro, eu perdi todas as minhas peças. A costureira não tinha feito nada do que eu precisava pra vender na feira. E eu meio que tava, assim, no meio da... Assim, 3 horas da tarde, eu tinha que estar na feira 4 horas. A costureira simplesmente me enganou, assim, sumiu com tudo. O cara bateu no meu carro e eu respirava e vai dar certo. Vamos seguir em frente, e desde né? então, assim, foram muitos desafios até eu aprender, realmente, assim, eu quebrei muita cara mesmo, assim, para pensar assim, várias vezes, até hoje isso ainda acontece, de uma forma diferente, mas acontece. Mas eu sempre tento levar isso como aprendizado e não surtar. Acho que o mais importante é você ter essa resiliência, de você cair, saber se levantar, de você respirar fundo, entender que existem processos, existe o dia após o dia e que dentro dessas dificuldades a gente tem que tirar o melhor possível. Então é nisso que eu me seguro e tenho seguido. A gente já perguntou essa ideia, né, sobre como surgiu a ideia desse negócio, então acho que a gente pode passar essa, porque tu já entregou pra gente. E então agora a gente queria saber como é que surgiu o teu encontro com a Tabajaras. Como é que você decidiu vir pra cá, como é que isso aconteceu? Pronto. O meu convite para Tabajaras veio de uma grande amiga, que me incentivou muito, inclusive no meu período de criação da Pump. Ela também tem uma marca que é a minha vizinha, a Tiara, da Flor do Brasil. A princípio ela tinha me chamado para dividir uma loja aqui. E aí ela viu essa loja e me chamou para dividir, só que aí a gente viu que o tamanho das lojas não eram tão grandes, talvez a gente pudesse ter problema, né, para fazer essa divisão, porque eram 2 marcas que estavam em crescimento. E aí, só que ela me falou, amiga, tem uma vizinha minha, então vamos tentar ver se tu consegue. E aí eu fiquei desesperada, porque de uma coisa que eu nem sabia que tinha, me partiu assim um desejo gigantesco, porque eu não acreditava que eu pudesse ter uma loja, eu não acreditava que eu fosse vender. E aí eu fiquei com muito medo, porque imagina, você já não tem dinheiro, aí você vai assumir a dívida com a loja e tal. Então eu fiquei com muito medo. Mas quando a gente começou, ela conseguiu a loja, eu consegui essa. E a gente tinha um vizinho que eu ainda não sabia quem era, a gente ficou meio assim, quem será? Mas era o Yuri, da Negro Piche, conhecia assim das feirinhas também. E aí, quando a gente começou, eu lembro que deu tudo errado. A loja aqui, ó, lançamento deu tudo errado, reforma deu tudo errado. Mas eu lembro demais, porque quando até a nossa escada deu problema e já tinha fila aqui das pessoas, assim, já tinha gente querendo entrar pra saber, mesmo quando as roupas estavam tudo na sacola, eu falei, gente, não é possível que alguém veio. Eu fiquei assim, gente, já tem gente esperando as roupas, eu fiquei muito feliz, assim.
Mas o convite partiu da Tiara, que ela chamou pra gente dividir, só que aí acabou que a gente ficou com cada um uma loja. Sim. A gente sabe que a rua, ela traz muitas histórias e muitas lembranças para todo mundo que passa ou já passou por aqui. E a gente queria entender o que a Tabajaras representa para ti enquanto pessoa ou profissional. Certo. Enquanto pessoa, a Tabajaras é uma rua assim que eu amo estar. Eu fico muito feliz de estar aqui. E eu tinha esse sentimento, assim, quando eu não vivia ainda, quando eu não trabalhava aqui, porque é uma rua que sempre teve muito barzinho, né? Muita diversão, muita festinha. Mas aí eu vim para esse outro lado de vivenciar isso aqui. Eu vejo hoje, assim, aqui eu vinha muito pra Praia dos Crush, então eu adorava pegar meu bronze, sair daqui bem linda, com minha cerveja. Mas também eu comecei a vivenciar o Mar de Rosas, que pra mim hoje é um dos meus lugares preferidos aqui em Fortaleza. Eu gosto de estar aqui, sentar. Aqui é uma rua que tem moradores e são pessoas maravilhosas. Então a gente começou a criar essa amizade. E a Tabajaras pra mim hoje, como pessoa, ela é um lugar assim é um lugar que eu me sinto muito bem, sabe? É um lugar que parece que eu tô chegando assim no quintal de casa, sabe? Eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito acolhida, eu sinto que eu tenho muitos amigos, eu sinto uma energia muito boa. Eu acho, assim, que poderia ser melhor, assim, acho que a Tabajaras tem um potencial muito grande, sabe? Tem muitas empresas, muitos negócios migrando pra cá, são muitos negócios criativos, são negócios diferentes, assim, você vê o café da Fabi, o Café Cultura, o Mar de Rosas, a Flor Brasil, todas são empresas com propósito, são empresas assim que levantam as suas bandeiras, que defendem os seus ideais e que são pessoas, se você for procurar a história desses negócios, se você for procurar quem está atrás, são pessoas tão incríveis quanto os negócios que elas gerenciam, entendeu? Então, eu sinto que tem muita gente aqui que é gente de verdade. Você não vê assim empresas que você nunca viu o dono, que você não sabe, não, é aquela pessoa assim, eu sei quem é o dono disso aqui. Às vezes fecha os negócios, vai todo mundo tomar uma cerveja, o dono daquele negócio fica junto com a gente. Então, assim, é meio que todo mundo aqui é muito unido, sabe? A gente é amigo de verdade, assim. A gente não é amigo por conveniência, porque tem um negócio ali, precisa se aproximar. Não existe isso. Aqui todo mundo se ajuda de verdade, convive de verdade, é amigo de verdade. Vocês não se veem como competidores, nunca, né? Como concorrência. Não existe isso aqui. Graças a Deus, assim, é uma relação de amizade muito boa, de companheirismo, de estar junto mesmo. Quando a gente começou a conversar, a gente comentou sobre a reforma da rua, que foi entregue em 2020 pela prefeitura. E a gente queria saber como é que você enxerga o impacto dessa mudança para você, para o seu negócio, para a rua. O que movimentou aqui essa reforma? Eu acho que ela foi positiva, porque antes a gente tinha a infraestrutura um pouco comprometida da rua, tinha muito buraco. Mas, assim, eu acho que tem, assim como ela foi muito positiva, a gente vê agora que tem oportunidades de melhoria, né? A princípio, isso foi muito proveitoso, mas a gente sente que tem essa questão dos carros. Eu acho que poderia, no final de semana, talvez, seguir o exemplo de outras cidades que têm pontos turísticos que fecham a rua para trânsito maior de pedestre. Então, assim, isso seria muito interessante pra gente, porque a gente gosta de fazer movimento aqui, sem nenhum incentivo, assim, de prefeitura, do governo, seja de qualquer coisa. A gente não tem, incentivo nosso mesmo. A gente gosta de ocupar a rua e a gente está disposto a fazer esse movimento. Então a reforma, a mudança da vice-prefeitura para cá também trouxe um pouco mais desses holofotes para cá, dessa visão. Tem tido mais limpeza também, que era uma coisa que era a gente que tinha que, assim, algumas vezes a gente tinha que tomar essa iniciativa de fazer a limpeza daqui, sabe? Então, assim, a reforma não foi ótima, mas hoje eu ainda considero que é uma rua que tem muito potencial. Sabe? Ela trouxe outras questões, né? Como foi a Exatamente. Que agora tem um fluxo maior de carros. Tem um fluxo maior de carros, mas também, tipo assim, eu acho que tem que ter mais pontos para, assim, pelo menos oferecer mais pontos para estacionar, sabe? E eu acho que tem potencial, assim, tem muita coisa que dá para fazer aqui.
Certo. Ainda no mesmo contexto da revitalização, a gente queria saber de que forma o movimento criativo da rua impacta o teu negócio e, enfim, todos os negócios que aqui em torno giram, sabe? Esse movimento, ele impacta de uma forma muito positiva, agrega demais pra gente, porque imagina, só de você ter a loja aqui, saber que você tá do lado de lugares maravilhosos, de pessoas maravilhosas que tem movimento de um público que é parecido com o teu também. Então, assim, isso agrega demais, porque quem vai almoçar lá no Mar de Rosas, por exemplo, chega aqui depois do almoço, ou tá esperando uma mesa, vai lá, ou quem tá tomando café aqui, quem compra aqui na Pump, vai lá na Fabi, passa aqui na Flor. Então, e quando, por exemplo, hoje a gente vai fazer um evento aqui, a gente sabe que isso vai ser benéfico para todo mundo, sabe? A gente sabe que vai ter, que as pessoas vão lá aproveitar e vão sair daqui e vão continuar aproveitando aqui na rua, dentro dos negócios na rua. Assim como quando acontece um movimento lá no Café Culture, né? Ou então no qualquer outro lugar aqui perto, lá no Pará, lá no sul do Pará, ou na praia. A gente sabe que todo mundo vai passando por aqui, sabe? Vai conhecendo. Exatamente. Todo mundo. É uma coisa que impulsiona você. Impulsiona demais. Cada local possui a sua identidade aqui dentro. E a gente sabe que a rua em si, ela possui uma identidade muito marcante. Então a gente queria que você, se conseguisse inscrever 5 características do teu comércio, da Pump. 5 características da Pump. Mas 5 características... tipo assim, se a Pump fosse uma pessoa, como é que ela seria? Quais seriam as características dessa pessoa? Olha, 5 características, eu acho que... Eu já coloco lá, né, que a gente é muito empoderada, acho que a gente luta muito pelas nossas causas, a gente gosta de ter voz. Eu acho que muita animação, muito brilho, né? Outra característica, acho que seria... Não estava preparada, calma. Eu acho que 5 características. Eu acho que a Pump, ela é bem autêntica. Pronto, vamos falar autêntica. Tanto é que ela chama o público pra cá. E foi um dos motivos de você fazer a Pump, né? Você queria fazer roupas que você não encontrava do seu estilo. Acho que é isso. Plural também, né? Colorida, plural. Sim. Autêntica, colorida. Eu vou falar. 5 características. Acho que a gente é muito autêntica. Acho que empoderamento também é uma das nossas características. Pluralidade, né? Eu acho que a gente tenta passar isso nas nossas peças e, assim, a gente vê isso de volta no nosso público. Acho que nordestina não tem como, né? A gente carrega essa bandeira muito forte. E já falei, acho que 4, né? Vamos pra 5ª. Eu acho que não tem como sair do contexto de praiano, né? Porque é uma coisa também que a gente tenta colocar muito em tudo que a gente faz aqui. Essa conexão, né? Exatamente. Até por essa questão, a Tabajaras hoje, ela é a nossa âncora, assim. A gente não sai mais daqui, porque eu entendo que isso daqui diz muito sobre quem a gente é.